Olá, bem-vindo. Meu nome é Elis Garcia. Hoje vamos dar continuidade à nossa imersão de cura da alma. E hoje esse tema é um tema que é muito falado. Libertação de ansiedade. A gente vai falar da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em toda a oração e súplica e com ação de graça apresentem seu pedido a Deus. Filipenses 4:6. Uma das coisas que eu sou muito agradecida a Deus e que eu falo muito dessa cura da alma é porque eu passei por esse processo, como eu já disse em alguns vídeos. E a ansiedade era um problema que eu tinha. Na semana que eu me converti, antes da minha conversão, eu posso falar para vocês que eu tomava remédios fortes. E eu era tão ansiosa e os sintomas eram tão fortes em mim que eu tremia o rosto inconscientemente. As pessoas falavam: Elis, tua boca tá tremendo. E era do nervosismo, dos pensamentos ansiosos que eu tava todo tempo. Eu chegava a tremer as mãos e sentia o coração, não sei explicar para vocês. Mas graças a Deus que Jesus passou na minha vida e hoje eu sou livre. E por isso que eu falo muito dessa cura da alma, porque eu passei por esse processo. E eu acredito e sei do poder do sangue de Jesus e de Jesus passar nas nossas vidas e nos libertar de todas essas amarras, para que nós possamos ser plenos. Então vamos lá dar continuidade. Nós muito conhecemos esse assunto da ansiedade. É o que mais se fala nesses últimos tempos, né? E se fala muito porque a gente está vendo muitos episódios intensos de nervosismo na vida das pessoas. O que é ansiedade? É uma sensação de nervosismo, preocupação, desconforto, sendo uma experiência humana que não é normal, né, gente? Ela também está presente numa ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de pânico e fobias. As características se você tem ansiedade: medo de falar em público, enxergar perigo em tudo, preocupação excessiva, perfeccionismo, problema com o sono, apetite desregulado, medo em excesso, problemas digestivos, falta de controle dos pensamentos, vergonha. E geralmente essa ansiedade ela é uma fortaleza na mente, tá? Em 2 de Coríntios, do 4 ao 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se eleva contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Desculpa. Então, fortaleza. O que é uma fortaleza na mente, né? É um lugar protegido e fortificado usado para proteger uma cidade, território ou forte. Uma fortaleza espiritual é algo que pode ser gerado pouco a pouco pelo inimigo. Ele vai lá lançando suas mentiras e a gente começa a acreditar. E aí existem chaves espirituais muito importantes para quebrar essas fortalezas, pois existem alguns tipos de fortalezas espirituais. Vamos ver as fortalezas. Fortaleza do medo, fortaleza da ansiedade, fortaleza da perversidade sexual, fortaleza da incredulidade, fortaleza da insensibilidade espiritual e fortaleza das feridas da alma. Então, existem armas espirituais que nós podemos utilizar para quebrar essas fortalezas, tá? Então, vamos lá. Uma delas, poderosíssima, a palavra de Deus, tá? Então, a palavra trará um renovo ao nosso entendimento para as mentiras, os drives e códigos das trevas que estão lá inseridos. Então, a gente vai trocar isso aí, né? Nós vamos saber a verdade de Deus para nossas vidas, as promessas de Deus, quem eu sou em Deus, tá tudo lá na Bíblia. Eu sempre digo, a Bíblia é o nosso manual. O jejum. O jejum é como uma marreta no mundo espiritual. Ele quebra paredes espirituais que impedem você de conseguir sair da prisão. Uma oração de guerra, né? Vocês viram que no final, sempre de cada tema que a gente vê, a gente faz uma oração
que é para quebrar. O tipo de oração é uma forma que você derruba mentiras, bloqueio dos inimigos, do inimigo na sua vida. E é uma forma de oração que você se levanta para clamar e derrubar os bloqueios, para a gente sair dessa ansiedade, né? E a ansiedade é uma dimensão espiritual. Uma pessoa com ansiedade possui excesso de futuro. E por isso eu digo, essa pessoa pode ficar presa nessa dimensão espiritual, gerando uma falta de confiança em Deus e querendo ter controle do futuro. Literalmente, o que eu posso dizer para vocês que a ansiedade que eu tinha era por não conhecer Deus e não confiar nele, né? E eu chegava a ficar assim, ó, como um zumbi, sem dormir ali. Realmente, eu acredito que eu estava nessa situação. Então, vamos lá, uma chave espiritual muito importante, o Espírito Santo. A ansiedade é um bloqueador do nosso espírito. Caso estejamos muito ansiosos, não iremos conseguir influir na presença de Deus, ouvir a voz dele. Por exemplo, a gente vai estar tão preocupado com tanta coisa que pode estar ali do lado falando a solução para esse problema que está te deixando ansioso, mas tu está tão bloqueado que tu não consegue escutar nem as pessoas, menos o Espírito Santo, né? Imagina. E ele está ali do ladinho, muitas vezes, para nos dar a solução ali de alguns problemas que estão te deixando ansiosos. Então, a ansiedade é um bloqueador, bloqueadores, tá? Medo, ansiedade, vergonha, sabe? Bloqueadores. O que te deixa assim bloqueada é o medo, a ansiedade e a vergonha. Esses são os principais bloqueios que nós podemos ouvir de pessoas relatando, né? Sendo que Deus nos deu um espírito de ousadia e coragem. Então, e disse: para não ficarmos ansiosos por nenhuma coisa, precisamos tomar posse daquilo que é a palavra de Deus. A gente declara uns versículos, tá? Porque quando a gente começa a declarar também, a gente começa a transformar o ambiente dessa situação que a gente se encontra. Sejam fortes e corajosos, não se apavorem nem desanimem, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Josué 1:9. E depois, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 de Timóteo 1:7. Então, agora você aí na sua casa, o Espírito Santo nos ajuda, você já detectou se você tem ansiedade. E agora nós vamos passar no próximo capítulo para quebrar a oração de guerra que a gente comentou, tá?